Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 20. Capítulo 20, dando continuidade ao texto que iniciamos domingo passado. Atos, capítulo 20. O manual da vida espiritual é o tema que estamos dando a esse texto, né? Encontraram aí? Vamos ler do versículo 24 ao 38. Vamos colocar do versículo 24 ao 38. Aliás, nós vamos fazer depois, eu já vou lendo e meditando nesse texto, né? Não dá para a gente ler, tem bastante tempo. 24 ao 38, vamos ler. Acharam todo mundo? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Agora, sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Amém? Está clara a palavra? Tem texto que não precisa nem explicar nada, não é verdade? Está muito claro. Quem pegou a mensagem de domingo passado? Pegaram? Ok? Joia. Dando continuidade, vou só recapitular rapidinho o que é que nós vimos, né, sobre esse texto na semana passada. Nós falamos que Paulo, o apóstolo Paulo, estava aqui terminando o seu ministério, seu tempo de ensino ali na Ásia, né? Então ele entendia que ele não voltaria para aquela região. Temos que entender que os apóstolos, naquele momento, viajavam a cada lugar, abria a comunidade, a igreja do Senhor ali, instituía líderes e ia para um outro país, um outro lugar, continuar assim a abertura, a implantação das igrejas de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo aqui está terminando seu tempo de ensino na Ásia, e ele entende que não vai voltar àquela região. Então ele chama o pessoal, representado aqui pela liderança, e passa ali o seu manual, o seu resumão. Olha, eu não vou ver mais vocês, mas se vocês seguirem isso aqui, vocês estarão andando na fé. Ok? Então, se vocês seguirem isso aqui, eu tenho certeza que vocês vão ficar firmes na fé, vão ficar firmes no Evangelho de Jesus. Mostramos também que esse conteúdo, esse manual que o apóstolo Paulo deixou aqui para o pessoal, é baseado tanto no exemplo bíblico, na doutrina, na teologia, mas também mostrando o exemplo prático dele, aquilo que eles fizeram. Então, é teologia e prática. Falamos que esse texto está sendo aplicado a pessoas que já são cristãs, que pessoas que já decidiram seguir a Jesus Cristo. Então, beleza, eu tomei minha decisão por Jesus Cristo, o que é que eu faço daqui para frente? Está esse texto. Assim como temos outros textos, né? Como nós estamos meditando nesse. Então, isso é muito importante da gente entender. Para retomar, qual foi o primeiro item que nós aprendemos sobre o manual da vida espiritual domingo passado? Quem que lembra? O primeiro item que precisamos ter na nossa vida? Alguém? Vamos testar a memória agora, né? Fazer um teste de memória.
Pode falar, Lari. Aleluia, essa é crente mesmo, hein? Quando eu crescer, eu quero ser crente assim. Caráter, né? Tem aí, né? Isso, pode colocar agora, Paulo, isso. Coloca depois que eles falarem. Conforme o texto diz, né? Vocês sabem como viver. É impressionante. A primeira coisa que o apóstolo Paulo, pensem no contexto, gente, como está acontecendo. Ele está terminando o ministério dele ali, ele está saindo, indo embora, não vai voltar mais para ver aqueles discípulos. Ele está dizendo, cumpra essas coisas, que vocês vão chegar no céu, na presença do Senhor, firmemente, que vocês vão viver uma vida espiritual autêntica. E a primeira coisa que ele colocou, caráter. Não precisa de falar mais nada, né? É a primeira coisa que nós temos que cuidar. Não é o que os outros vão falar, não é o que vai acontecer, não é problema, é o nosso caráter. Isso é conosco, isso é com a gente. E o segundo item, agora não vale mais a Lari, né, Lari? E aí você vai humilhar a gente, né? Quem que lembra do segundo item do manual espiritual, baseando nesse versículo, nesse texto que nós meditamos semana passada? Pode falar, Rodolfo. Aleluia. Não está ali não, né? Tem um pensamento ali que a gente colocou, foi muito bom. Eu estou com esse pensamento na minha cabeça. A prática revela nosso caráter. Né? O discurso, ou seja, o ensino, por mais que é perfeito, bom, que a gente tem que fazer, só conhecimento. Então, olhe para o caráter. Segundo, serviço. O Rodolfo também é crente, hein? Regis estava falando aqui, né? Podia estar sendo programado, né? Que não tem nenhum erro nós organizarmos o culto, mas nem foi organizado. Mas o Senhor está confirmando ainda na sua palavra. Servir. Um pensamento que nós colocamos foi que a vida na terra é um estágio no céu. E o versículo 19 do capítulo 20 que nós lemos, Paulo falou, eu servi ao Senhor, eu servi. Você pode assinar isso embaixo. Enquanto eu fui membro aqui na Igreja de Jesus, ou nessa comunidade, ou em outra, eu servi ao Senhor. Enquanto eu estive aqui na terra, eu servi ao Senhor. Eu falei também que não há servo sem serviço. Né? A gente gosta de dizer, eu sou servo de Deus, serva de Deus, servo. Amém. Mas não há servo sem serviço. Terceiro item, não vale Lara e não vale Rodolfo, que o mais aprendizado nós tiramos semana passada. Agora apertou, né? Lembra? Uma coisa que a gente fala muito aqui. Hã? Melhor deixar o Rodolfo? Aí não vale, mas que eles vão humilhar a gente, né? Eu vou falar. Coloca o versículo, Paulo, que eles vão lembrar. Versículo 20 e 21. Atos 20 e 21. Com o versículo dá para lembrar? Lembra o que a gente falou nesse versículo aí? Aí, isso é importante. Ó. A palavra falar conosco. Ler o texto e enxergar. Pregação, evangelismo. Lembra que a gente falou isso, né? Paulo disse, eu não deixei de pregar, de evangelizar. Sábado que vem, então, o William convocou aí o pessoal que se dispôs aí nesse trabalho evangelístico nos hospitais. Quem quiser, reunião, sábado que vem, às 15 horas. Então, evangelismo é prática nossa. Eu falo que não existe conversão sem missão. Todo convertido, naturalmente, se torna uma pessoa que fala de Jesus. Porque luz, como diz um outro texto, não tem como você esconder a luz. Ela chega, ela brilha. Não é, gente? Nós somos luz de Deus, a luz no mundo é Jesus e a luz de Cristo está em nós. Luz na terra, né? Sal da terra e luz do mundo. A palavra de Deus diz isso. Então não tem como esconder isso, é natural. Evangelize, e aí está um convite. Pesa, fala a verdade, convidar uma pessoa para ir no culto. E motivar uma pessoa, vamos para a igreja, irmão. Vamos buscar Deus. Isso é difícil, gente? É difícil? Vocês estão... Não, pai, está difícil, hein? É difícil convidar alguém para ir no culto? Ok. Vamos aí, vamos lá. Quero desafiar você ainda mais. Abra um estudo bíblico. Lembra da célula ID? Mas o senhor não mandou mais projeto nenhum. Então tá bom, a gente vai retomar o projeto para fazer. Isso é natural, tem que acontecer constantemente. Vou convocar você que eu me disponho a dar o estudo bíblico para alguém. Vamos abrir novas células ID durante um tempo para ensinar, para mostrar o caminho da fé às pessoas. Amém, gente? E para retomar a quarto ponto que a gente falou, alguém lembra? Semana passada? Não lembra? Coloca o texto, Paulo Martins, Atos 20, 22 a 23. O pessoal vai ver. Já está, direção divina, Marli. Isso mesmo. Importantíssimo. Ou seja, qual a direção de Deus para a minha vida? Seguir o que o Espírito Santo... Quem está dirigindo a nossa vida? Amém, gente?